O que identifica uma pessoa que está convertido a Cristo, está na comunhão com Deus? O que identifica uma pessoa que está convertido a Cristo, na comunhão com Deus, na fé? É uma pergunta que muitos vão responder. O jeito de se vestir, a vida do bem, amar o próximo. Só que isso, o mundo vive tudo isso por meio da religião. Usos e costumes, forma de se vestir, obra de caridade, discurso do amor, do bem com o próximo. Todos vivem isso na religião. Mas a pergunta que eu vou repetir aqui é: o que é que identifica uma pessoa que está convertida a Deus por meio de Cristo? Porque não tem como se converter a Deus por meio de nenhum outro meio. O único meio para a conversão a Deus é Cristo. Então a pergunta é: o que identifica? Qual é a característica que identifica um discípulo de Cristo? Pronto, vamos dizer assim. Aí alguém vai dizer: é o jeito dele se comportar. É ele não beber, não roubar, não fumar. É ele se vestir de paletó, gravata, não usar bermuda, usar roupa assim, assim, assado. Se isso fosse o meio que caracteriza uma pessoa que está em Cristo convertida a Ele, então os políticos estavam convertidos a Cristo, todos os religiosos, porque o religioso ele zela por usos e costumes, questão de veste. O religioso ele foca e prioriza a sua vida de santidade na aparência. Então, se a aparência, a forma de vestir, a forma religiosa, a obra do bem, fosse um identificativo de quem é cristão, está em Cristo, porque quando eu digo ser cristão, eu não estou falando daqueles que vivem nas religiões cristãs. Eu estou falando daquele que é discípulo de Cristo, que está em Cristo. O que é estar em Cristo? O que identifica uma pessoa que está em Cristo? A pergunta é essa. Não, homem de Deus tem que andar assim, assado. Como? Como Jesus disse assim, que o discípulo dele tem que andar? Jesus estabeleceu algum padrão de veste? Jesus ele se deteu em usos e costumes de comida, bebida, do jeito de roupa. Você é crente em mim. Você tem que andar assim, tem que vestir assim. Jesus estabeleceu isso? Quem criou esses meios de santidade, fazendo o povo achar que é de Deus por esses meios, foi a religião. É a religião que molda as pessoas na formalidade religiosa, para que elas achem que são de Deus. Mas a pergunta que eu estou fazendo, continuando aqui, insistindo é: o que identifica uma pessoa que está em Deus, discípulo de Cristo? É a pergunta que você tem que perguntar para você mesmo. E vou te perguntar agora. Eu vou fazer essa pergunta agora direto para você. Você que está assistindo aqui. Você que está assistindo agora esse vídeo, a pergunta vai direto para você. O que caracteriza na sua vida, identificar em você que você é de Deus? No seu entendimento, você acha que é de Deus por quê? Rapaz, isso é muito sério. Se você for examinar, analisar, fazer um exame para encontrar a resposta dessa pergunta que eu estou fazendo a você, você pode conhecer o erro, tá? Para ir para a verdade. Porque se eu perguntar a uma pessoa da religião o que faz ela pensar que ela é de Deus, se eu for perguntar a uma pessoa religiosa o que caracteriza ela ser de Deus, ela vai dizer: eu sou de Deus, eu não bebo, eu não fumo, eu não me visto assim nem assado, eu me visto no padrão que a religião determina, eu não uso brinco, não uso maquiagem, eu sou de Deus. Eu não vivo de bermuda,
Eu não vivo sem camisa, eu uso paletó, eu vou para o culto, não vou para o bar, não vivo aí com as pessoas na rua conversando, minha vida é de igreja para casa, de casa para igreja, eu sou de Deus. O religioso vai colocar sua certeza de Deus dentro da sua vida religiosa, dentro da sua atividade de sacrifício, de devoção, de prática religiosa. O religioso ele vai entender, ele vai julgar quem é de Deus e quem não é, pela aparência, pela religiosidade, pelos usos e costumes e a formalidade religiosa. Se a gente for analisar uma pessoa que é de Deus ou não é, se a gente for analisar pela roupa, olha o que vai acontecer. Uma vez eu estava numa igreja onde eu ainda estava fazendo parte, onde eu vivia, né, centralizando minha vida como se fosse ali para Deus. Então, uma vez eu estava dentro de uma congregação, eu fazia parte, né? E eu estava sentado lá, e aquela formalidade acontecendo, né? A social, aquele culto formal, onde as pessoas dão oportunidade a um, a outro, um canta, outro lê a Bíblia, explica um bocado de coisa no seu entendimento, outro dá um testemunho, aquela formalidade que o culto oferece para o povo. Aquela coisa mecânica, cansativa, monótona, a mesma coisa repetindo. O povo não aprende nada de Deus, é só para viver isso, a formalidade. E dentro de um desses cultos, eu estava lá sentado, aí a pessoa que estava dirigindo, dando as oportunidades. Aí, nesse momento, entrou um cidadão de paletó, gravata, de calça, aí sentou lá, entrou e sentou lá no banco e ficou lá sentado. A pessoa que estava lá dirigindo o culto, dando as oportunidades, quando viu esse cidadão, aí chegou para ele e disse assim, o irmão aí está com a oportunidade. Aí viu ele, paletó e gravata, e deu a oportunidade a ele. O irmão é o quê? É diácono, é pastor, o irmão está com a oportunidade. O cidadão que estava lá de paletó e gravata se levantou e disse, eu não sou crente não. Eu sentei aqui só para ouvir a palavra, mas eu não sou crente não. Mas a pessoa que estava dirigindo, olha o juízo dela, olha o julgamento dela. Você está entendendo o que é que eu quero que você compreenda na sua vida, no entendimento com Deus? Não julgue pela aparência. Não identifique ninguém que é de Deus porque está vestido bonito na formalidade religiosa. Porque você vê assim, mas Deus não vê assim. Deus não julga o homem pela aparência. O sinal de quem é de Deus ou não é a roupa, não é a religião. O povo tem que aprender isso. Religiosos, acordem, sai desse sono, desperta tu que dormes, escapa por tua vida, sai desse engano e da mentira. Religiosos, conheçam a verdade, vão viver a verdadeira vida com Deus, vão converter-se a Deus verdadeiramente. Não vivam a aparência. Não vivam essa vida mentirosa e falsa de Deus, onde vocês se enganam com a aparência, julgando um ao outro. Então você está entendendo o que é que identifica uma pessoa que é de Deus. Aí eu venho para a Bíblia e vou perguntar o que a Bíblia me ensina sobre esse detalhe. O que a Bíblia me ensina sobre esse detalhe, para que eu identifique quem é de Cristo, quem é discípulo, quem é de Deus, quem está convertido a Deus, eu tenho que aprender com a Bíblia o que ela me ensina. Não é com os religiosos que dizem, não, quem é de Deus não pode vestir assim, não pode ir ali, não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode usar isso. Isso não caracteriza quem é de Deus. Isso leva o povo a viver a mentira dentro da religião, julgando pela aparência um ao outro. Homem de Deus, homem de Deus. Por que homem de Deus? Por que você diz, não, meu pastor é homem de Deus? Por quê? Por que vocês ficam bajulando um ao outro? Homem de Deus, homem de Deus. Eu não gosto desse jargão. Eu não gosto dessa bajulação. Eu não gosto quando alguém me diz homem de Deus. Eu oriento logo, irmão, me chame de irmão. Se eu sou de Deus ou não, quem sabe é eu e Deus. Eu sei.
se eu sou de Deus ou não, porque eu conheço o meu interior e é Deus que conhece o meu interior muito mais do que eu. Eu não vou deixar ser julgado pela a visão do homem, que é corrupta, que é de aparência. Quem me julga é Deus que conhece o meu interior, por onde ele me julga. Deus não me julga pela roupa que eu visto, se eu estou de paletó, se eu estou de camiseta, se eu estou descalço ou calçado, se eu estou praticando obra de caridade ou não. Não é por esse mérito que eu vou ser julgado de Deus ou não de Deus por ele. Como julga os religiosos dentro do sistema, onde vive a mentira, escravizado, enganados, iludidos, numa vida mentirosa, como se fosse a vida com Deus, a vida de Deus dentro da vida. Então essa é a pergunta que eu estou aqui convidando você a pensar, a parar para analisar comigo. Observe isso, irmão. Seja prudente, faça essa observação na sua vida. Cada um se julga de Deus pela sua forma de formalidade religiosa. Não, o evangélico é de Deus porque o evangélico se veste desse jeito. As mulheres evangélicas usam saia até no chão. Não estou aqui criticando e nem estou julgando quem usa saia arrastando no chão. Quer usar, use. É bonito para você, é importante para você, use. Agora, escuta uma coisa. Você que usa saia, mulher evangélica, arrastando no chão, não julga a irmã ou a pessoa que está usando saia no joelho, nem tão pouco acima do joelho. Não julga não, porque você não foi colocada com autoridade para julgar ninguém. Porque o princípio do juízo de Deus não é pela tua visão religiosa, não é pelo teu juízo corrupto, da tua mente maldita, que julga todo mundo, sem conhecer o interior da pessoa. Porque tem pessoas que aparentam bonitinho por fora. É como Jesus disse, irmão. Eu estou aqui ministrando segundo os princípios da Bíblia. Não estou aqui trazendo filosofia de nenhuma religião nem de homem. Estou aqui trazendo a verdade, a realidade que nós devemos viver numa vida com Deus com entendimento. O religioso julga pela aparência. O religioso se coloca como de Deus pela vida religiosa, pelas práticas de usos e costumes, por sua devoção e vida consagrada à religião. O religioso se denomina de Deus, se denomina santo pelas suas vidas de usos e costumes, pelas suas atividades, pelo seu compromisso de vida religiosa. Coisa que Jesus condenou, reprovou. Porque se você examinar as Escrituras, o povo que mais foi censurado e reprovado por Jesus não foi prostitutas, não foi ladrões nem malfeitores, foram religiosos. O povo que mais endureceu e perseguiu e resistiu à verdade de Deus, o Evangelho, o Cristo, foi os religiosos. A ponto de Jesus chamá-los de sepulcros caiados, hipócritas, que viviam buscando apresentar-se na aparência como justo, mas viviam na iniquidade, que julgava pela aparência, raça de víboras. Jesus nunca chamou um pecador, declarado pecador, que vivia na prostituição, na criminalidade, fazendo mal. Jesus nunca julgou essas pessoas, nunca chamou essas pessoas de raça de víboras. E para teu espanto, olha o que Jesus vai dizer aos religiosos. Jesus vai dizer que os religiosos eram filhos do diabo. Isso é muito forte, irmão. É preciso parar para aprender com as Escrituras, aprender de Cristo. Não é ficar preso nesse mundo mentiroso de Deus aí, o povo vivendo dentro de igreja, nesses sermãos de justiça, de santidade, de vida com Deus. Tudo mentira. Pela aparência, pela formalidade, pelo exterior. Jesus nunca disse a nenhum ladrão, Jesus nunca disse a nenhuma prostituta que eles eram filhos do diabo. Agora, os religiosos, Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo. Aonde a vontade de vocês estão presa.
fingimento, mentira, hipocrisia. Quem vive isso é do diabo, irmão. Quem vive buscando apresentar-se para o povo, para mostrar o que é quando não é, é do diabo, irmão. Quem vive preocupado em impressionar o povo com a aparência, é do diabo, irmão. Ele não está preocupado com o interior dele, porque vida com Deus depende do meu interior, não é do meu exterior, não é do ambiente, do lugar que eu estou, não é da roupa que eu visto ou deixo de vestir, não é do que eu como ou eu deixo de comer. Vida com Deus depende do meu interior, porque o que contamina o homem não é o que está fora, é o que sai de dentro para fora. Eu estou ensinando o que Jesus ensinou. Agora, se tu vive na mentira ensinada pelos teus pastores, líderes de igreja, de religião, se tu quer viver dentro do ensino deles, continua nesse caminho anátema. Vai aprender com Cristo, irmão, para ter a libertação da tua alma. A maior libertação que Deus dá ao homem é na mente. Tá pensando que pelo fato de você deixar de beber, deixar de estar na mesa do bar e estar vivendo agora uma rotina de vida, de costume de igreja, tá pensando que isso te faz ser de Deus, Quantos que não bebe, não mata, não rouba, não fuma e é religioso e continua indo para o inferno dentro de suas religiões? Porque não é esse o princípio que Deus olha uma pessoa que está em comunhão com Ele. Que Deus vê aqueles que são deles. Não, esse é meu porque não bebe. Esse é meu porque não rouba. Esse é meu porque vive na religião. Esse é meu porque é evangélico. Não, esse é meu porque é católico. Vocês estão pensando que esse é o princípio que faz uma pessoa estar em Deus, selado, guardado para a promessa da vida eterna com Ele? Vocês estão enganados. É por isso que é preciso vocês dar ouvido o que Jesus disse. Errais por não examinar as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por que hoje eu estou aqui pregando isso para você? Porque eu conheci a verdade. Porque antes de eu conhecer a verdade, eu estava vivendo na mesma mentira que vocês estão vivendo dentro da religião, achando que são de Deus, julgando os outros que não são da mesma vida religiosa que vocês, julgando os que não estão dentro dos grupos, das instituições religiosas que vocês, julgando os outros porque não se vestem e não vivem a formalidade religiosa como vocês. Eu vivia assim também. Sabe por que hoje eu prego dessa forma? Sabe por que hoje minha mente está livre, liberta, iluminada? Porque eu conheci a verdade. E a verdade não é o que prega o pastor da igreja A, B, C, D. A verdade não é o pastor, nem o padre, nem o papa, nem religioso de igreja ou religião nenhuma, o que pregam dentro delas. A verdade é Jesus, o que ele pregou, o que ele ensinou e aquilo que ele revelou. Essa é a verdade que você precisa conhecer para ser liberto. Daquilo que você está vivendo, que acha que é para Deus, que Deus não ensinou, que Jesus não orientou. Como é que eu conheço uma pessoa que está em Deus? Não, essa pessoa tem que ser boazinha. Olha, aquele homem é tão bonzinho, faz caridade, irmão. Olha, aquele homem é tão bonzinho, ele não bebe. Olha, aquele homem é tão sério. Eu conheço pessoas que não bebem, não se prostituem, é fiel, não é crente não, viu? Não é um produto de religião evangélica, não. Ele não é crente. E nem tampouco de nenhuma religião. Mas eu conheço pessoas que não é religioso, mas que é fiel no casamento. Enquanto eu conheço muitos religiosos que já estão no terceiro e no quarto casamento. Pessoas que se dizem de Deus dentro das religiões evangélicas, que já estão no terceiro casamento. Eu conheço pessoas que não é evangélico, não é crente, não é religioso de religião nenhuma, mas mantém até hoje com a sua mulher. 50 anos com a mesma mulher. Eu conheço pessoas que não é crente, tem mais caráter do que quem é crente, do que quem é religioso, de qualquer religião, evangélica, católica, espírita, porque não é a religião que faz o homem ser de Deus. Não é o costume de vida religiosa que leva o homem a ser de Deus. A Bíblia vai dizer isso, irmão. O que eu estou falando aqui, irmão, é tudo aquilo que está, irmãos, me autorizando a falar pela palavra. A Bíblia vai dar exemplo de um homem que era caridoso, justo, íntegro, vivia a sua devoção religiosa, mas com todas essas qualidades que a própria Bíblia mostra, esse homem continuava separado de Deus, indo a juízo na condenação.
Esse homem que eu falo é Cornélio, que está lá registrado esse fato em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Cornélio era um homem que tinha uma vida exemplar na sociedade. Era religioso, era íntegro, vivia sua vida na devoção religiosa, fazia suas orações, ajudava os pobres. Mas com tudo isso, Cornélio estava perdido de Deus. Não é isso que caracteriza uma pessoa de Deus, que está em Deus, irmão. Cornélio estava perdido de Deus. E por que eu digo isso? Porque se você for ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 14, você vai ver Cornélio relatando o testemunho dele a Pedro, e Pedro relatando para os judeus que quando Cornélio estava em casa, lhe apareceu um anjo e disse a ele que mandasse chamar a Pedro, porque Pedro ia pregar para ele a palavra por onde ele seria salvo. E essa palavra é o Evangelho, por onde o homem que ouve e crê é salvo. Não era pela vida religiosa de Cornélio. Isso é muito importante, esse detalhe, irmão. Olha, o detalhe que esse texto revela é tão importante para a gente entender essa verdade. Esse detalhezinho que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 14, quando Pedro está relatando que Cornélio relatou para ele, que o anjo apareceu a Cornélio e disse a ele que mandasse chamar a Pedro, porque Pedro ia pregar para ele palavras com que eles iam se salvar se cresce. Não só eles, mas toda a casa dele, irmão. Mas Cornélio já era um crente. Cornélio era um religioso, mas não era salvo. Não tinha comunhão com Deus. Paulo era crente. Paulo era religioso. Mas Paulo estava perdido, sendo instrumento de Satanás e não de Deus. Mas vai perguntar a Paulo quando ele vivia no farisaísmo, na religião. Vai perguntar a Paulo se ele era de Deus ou era do diabo. Paulo dizia que era de Deus. Paulo dizia que estava fazendo a obra de Deus. Mas quando Paulo é iluminado com a verdade, e a verdade é Cristo, o conhecimento de Cristo, Paulo agora vai entender que tudo aquilo que ele vivia não passava de nada. Ele considerou como esterco. Ele teve por perda, para que ele pudesse verdadeiramente estar em Deus, ser de Deus, pelo conhecimento de Cristo, de Cristo, de Cristo. Não é por vida formal de igreja, nem dentro de religião nenhuma. Dá uma olhadinha lá no testemunho de Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 8. Dá uma olhadinha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 4 e 5. Vai ver o que Paulo diz no seu testemunho. Paulo vai dizer: eu era zeloso da religião farisaica, que era uma das seitas mais severas. Eu guardava tudo que eles pediam lá, toda a obrigação da lei. Eu era radical em guardar e praticar, eu era zeloso. Mas quando Paulo conheceu a Cristo, ele entendeu que todo aquele zelo dele, toda aquela atividade religiosa dele, todo o sacrifício e entrega de devoção à religião que ele vivia, não colocou ele diante de Deus 1 milímetro, 1 centímetro, meio metro, 1 palmo. Paulo estava cada vez mais distanciando de Deus pela religião e pela entrega da vida dele na religião, como se fosse para Deus. Paulo estava se perdendo cada vez mais de Deus. Mas é preciso ter o conhecimento, ter o entendimento de Cristo, que é a verdade que liberta. Por onde vamos chegar à vida com Deus? É pelo entendimento, não é pela religião. É pelo conhecimento, não é pela religião. Ninguém tem vida com Deus por vida religiosa, por meio de religião. Vida com Deus é pelo conhecimento de Cristo e andando com entendimento no Evangelho de Cristo. Que é aí que eu te pergunto. O que identifica uma pessoa que é de Deus ou que não é, que é discípulo de Cristo ou que não é? É a roupa? É a religião? É a obra de caridade? Porque se for obra de caridade, os católicos, os evangélicos, os espíritas, todos são de Deus, porque todos fazem obra de caridade. Infelizmente, um dos grupos religiosos que faz mais obra de caridade é o espírita. Os católicos também. Os evangélicos, meu Deus, só misericórdia.
O sistema religioso evangélico, ele só quer comer, sugar. É dinheiro para campanha, para pacto, para voto, para igreja, para dízimo, para oferta, para tanta coisa. Você vê, se tem um grupo religioso que faz mais obra social, é os espíritas. Mas nem por isso são de Deus. Ah, irmão, não julgue não. Como é que o senhor diz que eles não são de Deus? Por onde Deus me dá autorização para dizer, para julgar quem realmente está no caminho da salvação e quem não está. Eu não sou o juiz que julgo. Eu julgo pela reta justiça. Eu julgo pela palavra. E eu posso julgar. Eu não posso julgar pela aparência. Tu pode estar vestido bonitinho, tu pode ser da maior igreja que for, tu pode fazer a maior caridade do mundo, tu pode ser a pessoa mais santa e boa do mundo, mas eu não vou te julgar por isso. Eu vou te julgar se tu estás no caminho, se tu é de Deus ou não, pela doutrina. É isso que a Bíblia me ensina. Bom dia, locução. É isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina isso, dá uma lidinha lá. Se tu não conhece, vai conhecer agora. Na segunda carta do apóstolo João, não tem capítulo, aliás, no versículo 9 e o 10. Isso é muito importante, irmão. Olha o que João vai advertir aos irmãos. Na sua segunda carta, no versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais, nem tampouco o saudais, porque o tal não tem a Deus. É a palavra que me dá autoridade para julgar por ela, não pela minha mente, pelo meu juízo, pela aparência, pelo que eu acho ou o que eu penso. Eu julgo pela palavra. Quando eu digo que a religião é um sistema do diabo, eu estou falando com a autoridade que a palavra me dá. Porque a religião coloca a mentira para o povo de que o caminho para Deus é pela religião. A Bíblia não ensina isso. O caminho para Deus não é uma religião, é Jesus. Então eu julgo pela palavra, amados. Meu amigo, meu irmão, se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. O que identifica uma pessoa que é de Deus, está convertido a Cristo, é discípulo de Cristo, é o entendimento dele na doutrina, não é a veste, não é o comportamento religioso. Porque os cristãos foram identificados como discípulos de Cristo pela primeira vez na cidade de Antioquia. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Pelo testemunho, pela pregação, pela vida que eles viviam no entendimento de Cristo, não era pela religião. Por aqui, irmão. Ok, amigo. Tudo bem. Jesus vai dizer, se vocês forem... Olha, meu irmão, é muito maravilhoso quando a gente está respaldado na autoridade da palavra. O que eu estou falando aqui, tudo que eu comecei a falar do começo até agora, eu estou respaldado na palavra. Eu estou na autoridade da palavra. Se alguém quer questionar comigo, traga argumento plausível da palavra. Use a palavra para me questionar, para mostrar contrário do que eu estou falando. Discípulo de Cristo, identificando aquele que é de Deus, não é pela religião, nem pela roupa, nem pelo usos e costumes de igreja ou religião nenhuma. Discípulo de Cristo, ele é identificado pelo entendimento dele, a mente transformada e restaurada com a verdade do Evangelho, a luz de Deus, que ilumina o entendimento do homem perdido, que está nas trevas. E eu estou tão respaldado na palavra. Olha o que Jesus vai dizer. Porque eu falo principiado na palavra. Tudo que eu falo, e eu não estou aqui colocando o texto fora do contexto não, tá? Eu não estou aqui colocando o texto interpretando do meu jeito não. Olha o que Jesus vai dizer em João 8:31. Se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos.
Qual é a identificação que Jesus está dando de um discípulo dele? É a roupa? É a religião? Jesus disse assim: se vocês estiverem nas igrejas evangélicas, se vocês se vestirem de calça, camisa e gravata, se vocês estiverem nas igrejas católicas, Jesus disse isso? Se vocês forem da religião farisaica, vocês são meus discípulos. Não. Se vocês forem da religião dos saduceus, serão meus discípulos. Olha o que Jesus vai dizer. João 8,31. Para que seja identificado um discípulo de Cristo, Jesus vai dizer: se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O discípulo de Cristo é identificado com a mente transformada no entendimento do Evangelho, na palavra de Cristo. Não por uma forma de vestir, paletó, gravata e Bíblia debaixo do braço, é de Deus. É de justiça, de santidade dentro da religião, nem por isso são de Deus. A identificação de quem é de Deus e quem não é de Deus é dentro da palavra dele. E é por isso que o próprio Deus vai dizer: a internet aqui, mas eu vou voltar de novo aqui. A internet está caindo aqui. Mas eu vou concluir essa abordagem desse assunto que eu estou aqui ministrando. A identificação de quem é de Deus não é uma religião, uma forma de vestir, um estilo religioso de usos e costumes, comportamentos do bem, não é essa. A identificação de quem é de Deus é a mente transformada no entendimento de Cristo do Evangelho, na palavra dele. E essa identificação só quem vê é Deus. Diz a palavra de Deus que Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus são conhecidos dele, como está aqui na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, no versículo 19 do capítulo 2. Diz assim: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Tem pessoas que entendem que iniquidade, eu não bebo mais, não me prostituo mais, não roubo, não fumo, eu sou de Cristo. É mentira. Iniquidade não é só isso não. Iniquidade é tudo aquilo que está contrário à palavra. Você pode não beber, não matar, não roubar, não fumar, não ser uma pessoa que vive dentro de bagunça neste mundo aí, dissoluta, vida louca. Mas você pode ser um religioso, pratica o bem, faz caridade, vive uma vida padrão na formalidade e nos costumes da religião, guardando usos e costumes, fazendo caridade e bondade. Mas você pode estar com a tua mente corrompida numa doutrina de demônios. Isso aí que leva para o inferno. Isso é iniquidade. Você continua, não adianta, meu amigo. Só pelo fato de você achar que por não beber, não roubar, não matar, se vestir bonitinho, viver a formalidade religiosa, você achar que por isso é de Deus, você está enganado. É aqui, ó, o entendimento transformado. Você acha que os mormons fazem mal a ninguém? Não. Eles estão pregando uma mensagem de amor de Deus. Vocês acham que os testemunhos de Jeová fazem mal a ninguém? Não. Eles estão pregando uma mensagem de amor de Deus. Vocês acham que os evangélicos fazem mal a alguém? Não. Eles pregam uma mensagem de amor de Deus, de ajudar o próximo. Os católicos, espíritas, todos os religiosos pregam mensagem de amor, pregam mensagem de vida santa, pregam mensagem de ajudar o próximo, de Deus. Todos os religiosos pregam. Mas vai analisar a doutrina deles, o entendimento de princípios e valores que eles estão guardando no seu entendimento como se fosse o princípio de Deus? É aí que entra o assunto que tem que ser abordado para levar esse povo ao esclarecimento. Porque esse povo, dentro desse entendimento, não, minha vida estando formal, eu não bebendo, eu não matando, eu não roubando, eu não fumando, eu estando dentro de uma igreja, praticando o trabalho, as obras de igreja, fazendo caridade, dando sopa, distribuindo pão, dando cesta básica, ajudando o próximo, eu sou de Deus. Quem disse isso a você? Esse não é o critério que identifica uma pessoa que é de Deus, irmão.
Uma pessoa que está em Deus, na comunhão, com os seus pecados remidos, selado para a vida com Deus, para a eterna salvação, é uma pessoa que tem um entendimento transformado. Quantos estão aí de paletó, gravata, fazendo obra de caridade, mas o entendimento está corrompido, apartados da verdade de Deus. Falam de Deus, fazem boa obra, vivem um padrão religioso, uma forma de usos e costume exemplar, mas o entendimento corrompido. Quando se trata em relação à doutrina de Cristo, é aí que tem o porém. A palavra de Deus vai dizer que Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus são aqueles que se apartam da iniquidade, de toda a direção que contraria os princípios do Evangelho. Quantos estão aí vivendo o Evangelho dentro de igrejas evangélicas, igrejas católicas, espíritas, grupos religiosos, seja lá qual for a instituição, estão perdidos da verdade do Evangelho. Estão com o entendimento corrompido do Evangelho. Porque o que caracteriza uma pessoa ser de Deus não é a religião, não é a forma de vida religiosa, não é a tarefa consagrada dentro de uma instituição centralizando o seu viver na religião. O que caracteriza uma pessoa de Deus é o entendimento dela transformado. Conversa com essas pessoas para ver o entendimento delas em relação à verdade de Deus. Não conheceu nada ainda. Isso quer dizer que ainda estão aprisionados na mentira. Porque para estar em Deus é preciso estar liberto. E para ser liberto tem que conhecer a verdade. E essa verdade é Jesus. Eu acho interessante, olha o que diz o apóstolo Paulo ensinando na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Vamos ler aqui porque a gente trabalha baseado, principiado, dentro do que a palavra nos autoriza. Nada além da palavra, a verdade do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é. Todos dizem que tem o Espírito, mas será que tem mesmo? Olha o que Paulo vai dizer. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Dizer que tem o Espírito Santo, todo mundo diz que tem. Dizer que o Espírito Santo está fazendo movimento, poder, milagre, cura dentro das igrejas, todas as religiões dizem isso. Mas será que tem o Espírito Santo? Será que é o Espírito Santo? Será que essa pessoa está guiada pelo Espírito Santo? Mas, irmão, como é que eu posso julgar isso? Pela palavra. Quem está guiada e quem está selada pelo Espírito Santo, jamais vai se conduzir à doutrina de demônios. Porque o Espírito Santo não conduz ninguém na doutrina de igreja nenhuma, nem de religião, nem de homem. O Espírito Santo nos conduz na doutrina de Cristo. E é por isso que o apóstolo João vai dizer, se alguém não traz a doutrina de Cristo, não ouça. Esse não é de Deus. Não tenha Deus. Porque essa doutrina, essa direção, essa inspiração desse homem que está trazendo esse ensino, não é a doutrina de Cristo? Então não é pelo Espírito Santo. É pelos espíritos enganadores, levando esses homens a estabelecer doutrinas de demônios para desviar o povo da fé, levando o povo a apostatar da fé. Quem tem o Espírito Santo de Deus jamais vai se prostrar diante a uma imagem de escultura. Quem tem o Espírito Santo de Deus jamais vai se submeter à autoridade de nenhum líder religioso como autoridade espiritual para a vida dele. Quem tem o Espírito Santo de Deus jamais vai buscar a Deus em monte, porque o Espírito de Deus está em nós e nos dá certeza de que eu não preciso buscar a Deus ali, aqui e acolá, porque Deus está em mim. Quem tem o Espírito Santo de Deus jamais vai estar dentro de campanha de vitória, de bênção, de prosperidade, porque o Espírito de Deus que está em mim me faz ter a convicção e a certeza que eu já sou mais que vencedor, que todas as bênçãos de Deus já estão sobre a minha vida e que tudo na minha vida está na dependência de Deus. E eu não preciso fazer nada, nem buscá-la ali, aqui ou acolá para alcançar a bênção dele. Então quem é de Deus é quem está selado pelo Espírito Santo.
E quem está selado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, não vai estar dentro das igrejas de Mórmon, seguindo a doutrina de Mórmon. Não vai estar dentro da doutrina de Charles Taze Russell, dos Testemunhos de Jeová. Não vai estar dentro da doutrina dos papas, dos padres dentro das igrejas católicas. Deixa eu ver ela aqui, viu? Eu ia... Essa aqui. É. Beleza, Juliana. Então vocês estão entendendo isso? Meus irmãos, é muito sério o que eu exponho aqui, irmãos. As instruções que eu levo, as orientações que eu exponho aqui, nesse meio de comunicação aqui da internet, não é da minha mente, não é coisa criada da minha imaginação, não é princípio formulado de nenhuma religião, nem de homens. O que eu exponho aqui é a luz de Deus, para condenar e reprovar as obras infrutuosas das trevas. O que estão ensinando aí como se fosse de Deus. O que eu exponho aqui é a verdade, irmão. A verdade que o povo precisa ouvir para ser liberto. Mas o povo está com a mente cauterizada, com a mentira do diabo pregada pelos homens, alienados dentro das religiões, sem liberdade de pensar. Quem é de Deus, irmãos, é quem está selado com o Espírito Santo. E quem está selado com o Espírito Santo jamais vai se prostrar ou vai se submeter como Senhor da sua vida a nenhum sistema religioso, a nenhuma autoridade espiritual de líder religioso, a nenhuma doutrina de igreja. Quem está guiado pelo Espírito Santo não é fiel à doutrina de igreja nenhuma. Tem que ser fiel a Cristo, guardando a palavra dele até a morte, sendo fiel, não negando o nome dele e guardando a palavra dele. Quem está guiado pelo Espírito Santo sabe que a sua salvação não está dentro de nenhuma igreja. Quem está guiado pelo Espírito Santo sabe que a sua salvação não está baseada em batismo de água dentro de igreja, guardar sábado dentro de igreja, viver formalidade de dízimo tomando ceia dentro de igreja. Quem está guiado pelo Espírito Santo tem a convicção de que sua salvação ela está centralizada em Cristo, que a sua salvação é por um único meio, Cristo. Quem está guiado pelo Espírito Santo de Deus não divide a glória de Cristo com nenhum ritual cerimonial, nenhuma instituição religiosa, como mérito, meio de vida com Deus. Só em Cristo e por Cristo, irmão. Isso é muito bom para você refletir. Você que diz que é de Deus. Como é que está o teu entendimento na fé com Deus? Por onde tu estás sendo guiado? O que tu estás recebendo de ensino e de instrução de vida com Deus? Tu estás consagrando e devotando tua vida como se fosse para servir a Deus. Por onde? Aonde? Essa é a pergunta que você precisa fazer a você mesmo. E olhar para a palavra que ela nos responde, para a gente encontrar essa resposta. Porque a minha vida tem que ser consagrada a Deus, servindo a Deus, não é por dentro de nenhuma igreja. É por Cristo na palavra dele, aqui no meu entendimento. Como disse Davi, guardando a palavra dele aqui, ó, para não pecar contra ele. Não é vivendo formalidade religiosa, nem sacrifício, nem atividade de compromisso religioso dentro de nenhuma religião. O que identifica uma pessoa ser de Deus ou não? Para a visão dos religiosos, os evangélicos vão dizer que quem é de Deus é quem é das igrejas evangélicas. Quem é de Deus é quem está dentro da igreja, das igrejas. É quem se veste dentro do padrão de veste das igrejas. Porque a doutrina de igreja não é a doutrina de Cristo, tá? A doutrina dessas igrejas não é a doutrina de Cristo. Eles colocam outra doutrina, a ponto de negar a doutrina de Cristo, irmão. É terrível, irmão. Você tem que acordar para despertar desse sono, conhecer a verdade, para ser liberto da mentira que vocês estão vivendo dentro das religiões. Dentro do sistema católico romano, quem é de Deus é quem está lá dentro, sacrificando, vivendo a devoção do sistema católico romano. Dentro das igrejas de Mórmon, quem é de Deus é quem está lá dentro das igrejas de Mórmon. Dentro do grupo religioso dos Testemunhos de Jeová, Sociedade Torre de Vigia, quem é de Deus é quem é Testemunha de Jeová,
quem está lá dentro do salão do reino, servindo e sacrificando, consagrando e devotando a vida como se fosse a Deus. Dentro do entendimento dos religiosos, de Deus, é quem está dentro das religiões, vivendo a formalidade e se comportando na forma da religião para ser de Deus. Mas diante de Deus não é esse o critério, irmão. Quem é de Deus e quem não é quem está em Cristo, com a mente liberta, transformada, com o entendimento do Evangelho, vivendo não dentro de uma religião na escravidão, sobre jugo, sobre fardos de obrigações, de regras e de metas que os líderes religiosos colocam para o povo viver. Quem é de Deus é quem é liberto pelo conhecimento da palavra de Deus, que é Cristo. O próprio Jesus vai dizer: se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Discípulo de Cristo não é quem está vivendo preso, robotizado, escravizado, alienados em doutrina de igreja nenhuma. Aqui, irmão? Vocês estão entendendo isso, irmão? Então quem é de Cristo é quem está no conhecimento dele, na palavra dele. Aqui, irmão, pode deixar aqui. Vocês estão entendendo isso? Então, que vocês sejam mais prudentes. Use a liberdade que vocês têm para pensar. Não fiquem alienados, escravizados, com a mente cauterizada, subjugado pela religião que você vive, na autoridade dos líderes religiosos da sua religião. Use o senso crítico, pense, analise, questione, busque o conhecimento da verdade pela fonte da verdade, que é Cristo, a verdade. Teu nome, amigo? É o Elton Ramos, irmão. Então vocês estão entendendo isso? Então vocês precisam ter esse ato de prudência e buscar examinar as Escrituras a partir de Cristo, o que Ele ensinou. Até porque toda a Escritura testifica de Jesus. O próprio Jesus disse isso. 650, 9392. Toda a Escritura testifica de Cristo, irmãos. E é Cristo o conhecimento que devemos ter para a vida com Deus. 9392, irmão. É Cristo o conhecimento que devemos ter. Então que vocês entendam, que vocês despertem para pensar. Vocês têm, irmãos. Vocês têm a palavra de Deus. Vocês têm esse livro aqui, que não é um livro comum qualquer, porque o conteúdo dele é que faz a diferença. O conteúdo desse livro é que faz a diferença. Porque o conteúdo deste livro aqui, esse livro aqui é como qualquer outro dessa forma. Esse livro aqui é como qualquer outro livro. A diferença está no conteúdo. Porque o conteúdo que está aqui neste livro é revelação de Deus, irmão. É aquilo que Deus nos traz ao conhecimento, que a gente não tinha por onde conhecer se Deus não nos revelasse. Deixa eu mostrar outra verdade para você entender aqui. O que está aqui neste livro, o conteúdo dele, que a gente precisa examinar e conhecer, é o que Deus quer que a gente conheça para que sejamos bem-aventurados. Isso aqui não é um livro de nenhuma religião particular. A Bíblia não é da Igreja Católica, nem da Igreja Evangélica, nem de Mórmon, nem de Testemunho de Jeová. A Bíblia não é um livro de autoria, de inspiração humana. A Bíblia não é um livro restrito a nenhuma religião ou igreja. Não, porque a Bíblia é da Igreja Evangélica, a Bíblia é da Igreja Católica, a Bíblia não sei de onde. A Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só. E não é de religião nenhuma. A palavra de Deus ele colocou ao alcance da humanidade, para que toda a humanidade conheça o que ela revela. Seja qual for a Bíblia, católica, evangélica, porque a Bíblia é uma só, o que muda é a tradução. Quando traduziram dos originais para a língua portuguesa, para a língua chinesa, para a língua inglesa, para a língua francesa, o que muda é a tradução. A Bíblia é uma só. Alguém
deturpa e falsifica a tradução. Mas ninguém, aprendam isso, pode mudar o princípio que Deus estabelece para o homem ter vida com ele. Seja a Bíblia católica, evangélica, budista, espírita, mormon, qualquer religião que use a Bíblia. Não estou falando do livro de Mormon, não estou falando do livro dos Espíritas criado por Allan Kardec, não estou falando da doutrina das igrejas evangélicas nem católicas, estou falando da Bíblia. Toda a Bíblia, seja qual for ela de qualquer tradução, ela vai mostrar ao homem que há um só caminho, há uma só porta, há um só meio, há uma verdade só, há um só Deus e Salvador, que é Jesus. E por que o povo busca tanta direção? O povo é submisso a tanta coisa. Se a Bíblia nos leva a Cristo, o próprio Jesus vai dizer: todas as Escrituras testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Como é que o católico quer ter vida eterna porque tem que estar dentro da igreja católica? O evangélico quer ter vida eterna porque está dentro da igreja evangélica. Tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que estar cumprindo, devoto, praticante e vivendo dentro daquela formalidade e com muita obrigação para poder ser merecedor de Deus. Se a Bíblia não ensina isso, irmão. A Bíblia testifica de Cristo, quem crê nele é salvo. Quem crê nele é justificado, quem crê nele tem acesso a Deus, quem crê nele está na bênção de Deus, quem crê nele tem a vida livre do juízo e da condenação. E por que as religiões orientam você a crer em Jesus e coloca tanta regra, tanto mérito, tanta coisa para você praticar, senão não é de Deus? Ainda mais tirando a exclusividade de Cristo e colocando os ambientes de igreja como casa de Deus, lugar para você ter comunhão com Deus, lugar para você ter vida com Deus. Então, conheça a verdade e seja liberto. Esse é o meu trabalho. Mostrar a verdade de Deus. Para você ser de Deus, estar em Cristo, tem que ser liberto pela verdade que é Cristo. É Ele que liberta. Libertar o teu entendimento e te dar o conhecimento que você precisa ter. Amém? Esse é o trabalho que eu faço nas minhas redes sociais. Se você gostou do conteúdo, vai lá no YouTube, Evangelista Wellington Ramos, no qual, aqui no Face, em outras redes sociais, estou proporcionando para todos a ministração, a informação da verdade que liberta, o Evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém?